Seja bem-vindo. Oi, Tinho. Começar a live aqui. Ei, como é que tá o som da música? Tá atrapalhando? A minha voz tá legal também? Obrigada. Tá bom o som? Tá tudo ok? O som, a imagem? Tá bom. Da Silvânia. Oi, minha florzinha, seja bem-vinda. Tá joia. Tá ótimo. Valeu, Arquinho. Tati, minha florzinha, seja bem-vinda. Boa noite. Como é que você tá? Tá tudo jóia? Menina, eu tava vendo uma foto aqui sua. Que linda. Que lugar é aquele? Fiquei curiosa. Esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar pra gente dar início à nossa live. Se a música estiver muito alta, vocês me falam, tá? Que aí eu dou uma diminuída aqui no volume. Vou aguardar só mais um pouquinho. Ok, vamos lá, 19 horas vamos começar. Então, que bom. Ah, é lindo, menina, aquele lugar. Adoro coisa na natureza, é muito lindo. Sou fanática por isso. Então, gente, eu vou... hoje a live, como vocês viram, né, eu vou explanar um pouquinho as minhas aventuras mais ou menos em 2000. Oi, Dani, minha linda! Que surpresa boa! Ótimo ter você aqui comigo. Então, em 2006 surgiu a oportunidade surgiu um convite através da minha irmã. Ela mora na Alemanha há mais de 20 anos. E ela me convidou para ir, perguntou se eu não queria ir para a Itália, ou qualquer um outro país da Europa. E aí veio aquele impacto, né? Aquela coisa da autossabotagem, do medo, da insegurança também. E eu comecei a duvidar, como é que eu vou? Eu não falo o idioma. Mari, minha linda, bem-vinda. Então eu fiquei pensando, fiquei com medo, né, com receio. Como é que eu vou? O que é que eu vou fazer lá? Eu não sei falar nenhum idioma que não seja o português. Então, nesse momento eu tive uma crise. Sabe aquelas crises que você tem, que ao invés de você ir para baixo, elas te impulsionam, né? Geralmente as crises fazem isso, né, com a gente. Esses momentos de crise, eles impulsionam quando você sabe aproveitá-los. E foi o que eu fiz. Então eu fui até um centro espírita. Eu tinha muita vontade de conhecer o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E aqui em Natal tem um centro desse, né? Então eu consegui chegar lá, não sei nem como, fui guiada mesmo.
E lá começou todo um processo, toda uma história, a minha história em relação ao parapsiquismo, né? Em relação à mediunidade, parapsiquismo. Comecei a estudar, comecei a entender o que realmente acontecia comigo. Passei minha infância, minha adolescência sofrendo fisicamente também, devido a essa questão dessa sensibilidade que eu não sabia o que era, eu simplesmente não sabia e tinha todo o processo, todos os processos, dores de cabeça, tinha uma questão também de às vezes de incorporação, e eu não fazia a mínima ideia o que era aquilo, né? E aquilo ali totalmente me tirava totalmente do prumo. Então as respostas começaram a chegar no momento que eu tive o contato. Na verdade, assim, em casa eu sempre tive a minha criação era católica, mas o meu pai, minhas tias, os meus avós o meu avô principalmente, a família paterna do lado do avô, né? Eles tiveram centro espíritas, então assim, foi uma coisa que a gente cresceu escutando falar sobre, né? Mas eu não sabia que aquilo me atingia tão diretamente. Aí comecei todos os estudos, fui para os passes magnéticos, a questão energética, né, para tentar dar uma equilibrada. A bagunça estava grande. E aí eu comecei o tratamento e tem até um lance bem legal nisso aí, que entra a questão das sincronicidades. Nessa época eu tava com dificuldade financeira, tava meio complicado, assim, ainda não tava trabalhando. E aí apareceu esse centro, eu não sabia onde era, né? Eu cheguei lá, peguei um ônibus. Oi, Vê, bem-vinda, minha flor. E aí eu peguei um ônibus, né? Era aqui em Natal, e eu não conheço Natal direito, então, apesar de ter nascido aqui, mas só fiz nascer, né? Sempre morei fora. E aí eu peguei esse ônibus e fui para o centro. Cheguei lá nesse centro, assisti a palestra, participei, fui fazer a consulta, né, com o médium, e aí ele me indicou o tratamento. Depois disso, eu lembro que eu saí de lá, isso foi em 2005. Eu saí, aí eu olhei assim, e agora, como é que eu vou vir fazer esse tratamento? Porque eu tinha que fazer todos os dias, né, assim, de preferência para não perder o feeling, né? Aí vamos lá. Então, aí tem uma vozinha que fala na nossa cabeça, sabe? Que a gente às vezes não dá muita atenção para ela. E essa vozinha, quando ela fala, escuta, sabe? Observa o que é que ela tá te falando. Essa vozinha sempre tá comigo. Ela sempre me dá essas... Tem quem diga que é o teu... Alguns denominam anjo da guarda, outros denominam aparador, outros falam que essa vozinha é a sua própria consciência, né? Então, deixamos em aberto aqui para uma próxima live. E aí veio a vontade de olhar para a placa da rua. Aí eu olhei para a placa, eu digo, mas eu moro nessa rua. Era na outra, praticamente a 2 esquinas, 2 quarteirões de onde eu estava morando, dava para ver o meu prédio. Então, todos os dias eu consegui, né? Todos os dias eu ia, fazia os cursos, fazia os meus tratamentos. Nesse meio tempo, eu contratei uma empresa em São Paulo para trabalhar como babysitter, né? Em qualquer país da Europa. Criei coragem. Me chamaram, apareceu uma família na Itália. Só que até então eu ainda não tinha consciência de para onde ia, né? Chegou uma amiga minha disse, eita, tá indo embora, né? Eu não tinha falado nada para ninguém. Aí a gente começou a dar risada e realmente aconteceu. Em 2006 eu fui para a Itália. Eu vou tentar resumir o máximo aqui, gente. Mas qualquer coisa a gente continua amanhã. E aí eu fui... Eu lembro muito bem da noite da despedida,
todo mundo lá no aeroporto, eu, ai, o que foi que eu fiz? Por que é que eu me meti nessa, né? Aquela coisa. Mas, vamos embora. Chegando lá, eu fui recepcionada por uma família, fui cuidar de 2 crianças e começou, depois disso aí eu fui morar em uma outra cidade e nesse meio tempo eu conheci uma pessoa, uma moça, uma baiana. E aí começamos a conversar e aconteceram uns problemas em relação a essa família. Oi, Fran, bem-vinda, minha linda. Aconteceram uns problemas em relação, eu espero que sim, que hoje eu consiga. Sim. Aí eu pensei o seguinte, eu digo, sim, aí veio essa família, né? Fiquei lá com elas, aconteceu um probleminha aí. E eu fui, não meu, a família em relação a mim. Então eu fui para uma outra cidade através dessa moça que eu nem, olha só, uma outra amiga dela me disse para eu ir, venha para tal cidade que eu tô aqui te esperando. Não falava o idioma ainda, mas com mais ou menos umas 2 semanas, logo depois da chegada, né, eu comecei a desenrolar um pouco a língua. Apesar de todo mundo falar, o italiano é muito fácil, não é tão fácil assim não, né? Tem aquelas, se você realmente tem vontade de falar o idioma, eu recomendo que você tente falar o mais correto possível, né? As pessoas não têm a obrigação de ter que tentar ali entender, né? E aí, eu cheguei nessa outra cidade que se chama Forlì, foi onde eu fiquei a maior parte do meu tempo. Foram 10 anos na Itália. E nesse tempo que eu fiquei lá, foram muitas experiências, experiências riquíssimas, sabe? Que no momento eu não reconhecia, né? Hoje em dia eu consigo reconhecer. Mas era assim, não foi fácil. Teve a minha primeira paciente, por exemplo, eu era técnica em enfermagem já, mas eu tinha trabalhado em um hospital e tudo, mas assim, diretamente com um paciente na residência é totalmente diferente, né? O negócio é bem, bem diferente mesmo. Você tem que fazer tudo na residência, lavar, passar, cozinhar e ainda cuidar do paciente. Mas tinha que ser, vamos lá, né? Vamos fazer. Eu lembro que eu comecei a ter uma facilidade para a questão da projeção astral. Se alguém, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Conhece. Eu comecei a ter acesso, né, a esse meu lado também, que eu também desconhecia ainda. E com o tempo, depois que eu consegui esse trabalho com essa senhora que tinha Alzheimer, essa baiana foi a amiga dela, né? Foi quem me indicou esse trabalho, me deu o trabalho dela. Disse, olha, fica aqui no meu lugar que agora eu vou procurar um pra mim. Isso eu nunca tinha visto a menina, a primeira vez que eu a vi. Então assim, a gente não tem que se preocupar tanto, sabe? A vida ela vai colocando as pessoas certas, as ocasiões vão surgindo, é só você estar aberto, né? Como eu estava muito aberta para o que viesse, então começaram a acontecer essas sincronicidades e encontrar essas pessoas maravilhosas que me deram a mão quando eu muito precisava. E aí eu comecei a cuidar de alguns pacientes. Cuidava de uma senhora que tinha Alzheimer, ela não dormia a noite toda, e durante o dia eu ia cuidar de um senhor. E começaram a acontecer coisas interessantes, como por exemplo, esse senhor, pouco tempo antes de falecer, ele, né, Tati? Pouco tempo antes dele falecer, eu tive uma projeção com ele. E aí ele veio, oi Daniela, bem-vinda minha flor. E aí eu sonhei, não sonho, foi uma projeção e a gente se despedia. Eu percebi que era uma despedida.
Na verdade, ele não falava nada, né? Ele só ficava me olhando, muito sério, e eu vi como ele estava vestido. Então eu fui e falei para a esposa dele no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar. Quando eu falei para ela isso, aí ela parou, foi, pegou uma foto que eu nunca tinha visto e disse bem assim, era assim que ele estava. Aí eu olhei para a foto e digo, sim, era essa era a roupa dele. Ele estava vestido dessa forma. Ela disse, Dilma, ele era jogador de tênis, ele jogava tênis durante muito tempo e ele sempre usava esse tipo de roupa. Ok, uma comprovação do que tinha me acontecido. Quando eu ainda estava no Brasil, começaram a acontecer algumas coisas nesse sentido também. No hospital que eu trabalhava, tinha uma senhora que eu lembro, jovem, 34 anos, a menina estava em coma. E eu lembro que durante a noite, né, eu estava dormindo. E aí projetei, eu trabalhava manhã, de tarde e de noite. Trabalhava, tipo, à noite, chegava lá no hospital, fora do corpo, né? E eu chegava no hospital, batia na porta do quarto e essa moça vinha me atender no quarto dela. No outro dia, quando eu cheguei, eu comentei para a família dela como ela estava vestida e tudo mais. Pati, minha linda! Ai, que bom ter você aqui comigo. E aí, foi bem interessante, porque aí essa senhora, gente, inclusive a Pati, essa que chegou aí, eu tava morando na casa dela nesse período que eu tava aqui em Natal. Foi uma pessoa assim que é só gratidão mesmo. E aí, a família, aí a mulher foi e me mostrou como ela estava vestida e era realmente do jeito que eu tinha visto. Então foram comprovações, né? Eu fui tendo as experiências, tinha comprovação, tinha a experiência, comprovação. Na Itália do mesmo jeito, aí começaram, eu penso, acontecia determinada coisa com o paciente, à noite tinha a projeção e eu percebi que era um padrão isso. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com uma senhora. Beijinho, Paty. Comecei a trabalhar com uma senhora. Foram 2 anos. Foi a que eu passei mais tempo com ela, né? Foram 2 anos. Antes dela, pouquinho antes, eu cuidei de um senhor. Eram todos pacientes terminais, os que eu cuidava. Também te amo, Paty. E aí, essa família que eu trabalhei antes dessa última senhora, eu também tive uma projeção com esse senhor. Foi lindo, foi uma experiência belíssima. Ok, passaram-se os anos, nesse meio tempo conheci uma pessoa, uma figura, e aí nós tivemos um relacionamento e tudo. Depois acabou o relacionamento e eu vim pro Brasil de férias. Quando eu voltei eu soube que ele tinha falecido. Foi muito rápido, foi 3 meses, ele faleceu. E isso foi muito difícil para mim, mesmo conhecendo, sabendo, estudando sobre a questão da morte, né, e tudo mais, mas isso me pegou de muito jeito. Me pegou assim que eu entrei num estado depressivo, fiquei depressiva. Só que como eu morava com a paciente estava acamada e tudo, eu tinha que esquecer um pouco da minha dor para poder cuidar dela, né? Então era a questão da dedicação, o quanto é importante você ter esquecer um pouco da sua própria dor. Você esquece um pouco da sua própria dor quando você está cuidando do outro. Meio que não é que minimiza, mas assim, você não consegue focar tanto nos teus problemas, nas suas dificuldades, entende? E isso pra mim foi uma experiência, foi uma coisa assim, foi muito lindo isso, sabe? Depois, com o tempo, quando passou aquele momento de luto e tudo, foi que eu enxerguei tudo isso. Quando eu comecei a cuidar dessa senhora, ela se chama Carla. No dia que eu cheguei para conhecê-la, ela abriu um sorriso, sabe aquele sorriso como se a pessoa já estivesse te esperando há muito tempo? Pronto, foi essa a recepção que ela me deu. Fiquei com a Carla durante 2 anos.
durante esse tempo, a minha irmã, todas as noites, nós ligávamos ou eu ligava ela, e eu anotava todos os sonhos. Quando eu podia dormir à noite, eu anotava os sonhos que eu tinha. E começamos a estudar. E eu entrei no mundo dos sonhos. Comecei a estudar a terapia junguiana. E isso me ajudou a entender muita coisa. Eu comecei a perceber quão mágico, grandioso é toda essa nossa vida, sabe? Todas as nossas... tudo que acontece enquanto a gente dorme, enquanto a gente está acordado, sabe? Então, isso começou a me fazer ter mais curiosidade, cada vez mais curiosidade. E eu lembro que no começo eu ainda estava muito bitolada, ainda tinha aquela coisa do espiritismo muito forte, né? Ainda estava muito enraizado. E eu lembro que minha irmã vinha falar para mim, nesse mesmo período eu conheci também a Conscienciologia. E a Conscienciologia, ela desmistifica muita coisa. E eu comecei a estudar tudo isso no contemporâneo, né? A Conscienciologia, terapia junguiana, e aí conheci os arquétipos, comecei a ver que os sonhos que eu tinha, eles tinham um determinado padrão, eles me davam, era como se eles me apresentassem o caminho pelo qual eu deveria ir. Começou todo um processo de autoconhecimento e isso me ajudou muito nessa... Oi, Davani, linda! E aí os sonhos, essa questão de anotar, de estudar, o que foi que eu sonhei, porque aqui isso era assim, e minha irmã foi me dando todo esse apoio, e aí eu fui conhecendo algumas coisas, e nisso conheci a meditação também, comecei a meditar, e interessante de tudo isso, eu não tenho nenhum preconceito, gente, com quem come carne, com quem não come, eu não tenho nada disso comigo, apesar de ser vegetariana. Só que aí, nessa época, em 2006 ainda, eu comia carne, eu bebia, eu fumava, e essas coisas, o meu organismo, ele começou a simplesmente dizer não. Parei o cigarro, parei não consegui comer a carne, e eu não entendi o porquê, né? Depois eu consegui entender a questão vibratória. É bem delicado esse assunto, eu prefiro não entrar muito nele. Então foram modificando coisas também no meu físico, além do emocional, do psíquico, o físico também foi mexido demais, e o energético. O fato de trabalhar com essas pessoas começou a deixar cada vez mais, me deixou cada vez mais sensível. E aí eu comecei a ver, não é ver com os olhos como eu tô olhando aqui para o celular e tudo, não é isso. É uma visão que ela é diferenciada. É como se a imagem estivesse dentro da tua cabeça, tá? E é o que se chama de tela mental. Eu comecei a ver determinadas situações enquanto eu estava cuidando dos pacientes. Eu via isso, Gilca, justamente. E aí eu comecei a observar tudo isso. E isso foi abrindo um leque para mim de conhecimento, de entendimento de tudo que eu tinha passado desde a minha infância e eu não sabia. Então é libertador, sabe? Quando começaram a acontecer essas coisas, quanto mais acontecia, mais eu buscava, mais eu procurava. E eu lembro que nesse meio tempo eu fui passar uns dias com minha irmã na Alemanha. Fui passar uns dias lá e aí ela foi e disse: vamos fazer que a gente chama de peregrinagem. Consistia em sair de 8 horas da manhã de casa e andar em vários templos de meditação. Em Frankfurt, isso. Tem templo de tudo, gente, que vocês possam imaginar. E aí eu comecei a frequentar.
A gente, nesse dia, eu lembro perfeitamente. Nós começamos às 8 da manhã, eu, ela e um amigo nosso filipino, que era um xamã, começamos a peregrinagem, né? Aí, templo budista, sikhs, indianos, vários tipos de templos indianos. Tinha o budista, a gente sempre era o que finalizava tudo, porque tinha uma meditação ativa, era bem interessante. No dia que eu fiz essa peregrinagem, que foi o meu primeiro contato real, né, com pessoas que meditavam em templos e tudo mais, toda a energia do local, né, que modifica tudo também. Vocês podem perceber que quando você chega em determinados, não é preciso, gente, ser espiritualizado, não sei o que, para entender disso não, tá? Energia, por exemplo, você chega, eu tenho certeza aqui que todos que estão aqui, quando chegam em determinados lugares, se sentem mal, ou se sentem bem, ou quando estão próximos a determinadas pessoas, ficam molinhos, ou ficam bocejando. Então tudo isso é um processo energético. E eu comecei a perceber tudo isso em mim, né, também. No final do dia, era mais ou menos umas 7 da noite, cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa e fui dormir. No outro dia, eu não consegui levantar da cama. O ouvido inflamou um pouco, eu não conseguia levantar. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, muitas pessoas podem pensar o seguinte: o lugar é ruim, o ambiente é ruim porque eu fiquei doente. Não, é uma limpeza, tá? Quando você pode observar que muitas vezes acontece de você chegar em determinado ambiente, você ficar tão mal, principalmente as pessoas que são esponjinhas e que não sabem. Boa noite, Maria. As pessoas não conseguem entender isso, só que o que acontece? Ai, gente, desculpa. O que acontece? Você simplesmente fica com náusea. Aparece um mal-estar, você fica com vontade. Então é isso, é limpeza, tá? Uma boa parte das vezes é uma limpeza também, dependendo do ambiente que você vai. E aí eu comecei a ter todo esse processo, né, de limpeza, de expurgo mesmo. Existem pessoas que têm dores de cabeça, outros que têm, como eu acabei de falar, náusea e tudo mais. Isso vai ficar para uma outra live, tá? Esse assunto. A gente vai debater sobre isso também no outro dia. Então, o que acontece? Aí eu comecei a amar a meditação. Por quê? Porque ela me trouxe aquilo que eu precisava para colocar em ordem tudo que eu estava assimilando, né, de informação, de experiências. Quando eu comecei a meditar, eu comecei a entrar em contato com esse momento, com você mesmo. Eu entrei em contato comigo mesma. E muitas vezes não é muito fácil não, né? Às vezes você dá de cara com umas partezinhas suas que você não quer reconhecer que existe, porque nós temos essa coisa de querer ser perfeito, né? Eu tenho isso comigo. As pessoas acham que quando a gente entra num caminho desse, como esse, pois é, eu vou tentar sim, eu vou tentar fazer isso. É porque quando eu tô começando agora também, Fran, fica meio, ainda tô me adequando. Pois é, Gilca, a Gilca colocou aqui como você consegue a questão da meditação, né? Então, Gilca, eu vou fazer uma live aqui especificamente falando sobre meditação, tá? Isso, Tati, a nossa voz, né? O nosso tá dentro da gente, Deus tá dentro, ele não tá fora, né? Então é isso. E Gilca, depois entra em contato comigo no direct que eu te dou umas dicas, tá? E aí o que acontece? Que é para eu não sair muito aqui do foco de hoje. Então o que acontece?
quando eu comecei esse processo de meditação, gente, foi uma coisa assim mágica. E eu lembro que teve um Réveillon que foram vários períodos, né? Trabalhando, 10 anos trabalhando sempre com os pacientes e tudo mais. Essa do Réveillon eu conto já já. E aí o que é que acontece? Durante esse período que eu cuidava desses pacientes, a maioria deles era assim, eram 3 meses, 3, 4 meses de vida, depois falecia e eu ia para o próximo trabalho. Isso foi me desgastando, porque cansa, você tá o tempo todo, você tá ali convivendo diariamente, né, com aquelas situações. Era difícil, não era fácil. Então, eu fui percebendo que assim, começou um padrão, começou a modificar o padrão do trabalho. Primeiro eram pacientes que precisavam de muita atenção e tudo, e com o tempo foi como se estivesse afunilando. Quando eu cheguei na Alemanha, na Itália eu já estava desgastada. As coisas na minha vida, eu não sei da de vocês, mas na minha elas acontecem mais ou menos assim. O universo colocando lâmpadas com raios, com tudo lhe mostrando. O caminho é esse aqui agora. E você continua indo pela sua zona de conforto. E aí o que é que acontece? Pois é, Tati, era bem difícil. Oi, titia, bem-vinda! E aí o que é que acontece? Eu comecei a ver que eu estava numa zona de conforto. Apesar de ser tão difícil, de ser tão dolorido, aquilo para mim era uma zona de conforto. Porque muitas vezes a zona de conforto, quando a gente fala zona de conforto, as pessoas tendem a pensar que é só coisa boa, né? Não é. Por incrível que pareça, Eckhart Tolle, do Poder do Agora, o Eckhart Tolle, que é um maestro espiritual, ele fala que o ser humano, ele existe uma partezinha dele que ele denominou corpo sofredor. É esse corpo sofredor que gosta de assistir filme de terror, que gosta de ver notícia trágica, que gosta de ver filmes que façam chorar muito, sabe? Aquela coisa muito... Pronto. Esse é o tal do corpo sofredor entrando dando o ar da graça, digamos assim. Gilca colocou aqui, zona de conforto é uma das piores coisas. Sim, porque te atrapalha o teu processo, né? Você fica parado, você não sai do lugar. Então, é isso mesmo, perfeito. E aí, o que é que acontece? Eu comecei a observar que eu estava resistindo. Quando tem resistência, tem ego no meio. Medo, insegurança, tem todo um processo de traumas, de crenças limitantes. E aí a gente vai para a nossa infância e tudo mais. Eu comecei a observar isso em mim. E era um padrão que estava tomando conta de mim. Ainda bem que eu tive, né? Sim. Eu tô com ele, eu tô lendo pela 4ª vez já. Então, assim, o que é que acontece? Quando eu comecei a observar isso dói também, gente, não é fácil não. Olha, quando você começa a olhar para dentro de si, que começa a ver que você que você se boicota, que você é a sua própria sombra, é você quem atrapalha o seu processo, não é ninguém não. Somos nós, a responsabilidade é nossa, sabe? E você ter consciência disso, e você aceitar isso é doloroso. Como assim? Eu tô vivendo desse jeito porque eu gosto de sofrer? Não é que você goste, mas você está acostumada. Você tem todo um processo que te leva a isso, né? Então, o que é que acontece? Eu comecei a observar esse padrão. E aí, não tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tem problema não. É desse jeito. Quanto mais uma coisa te dá medo, te dá insegurança, se você observa que é uma coisa que vai ser bom para o teu crescimento, vai com medo mesmo. Não se preocupa não, que a vida dá um jeitinho de organizar tudo.
Então, assim, eu comecei a ver tudo isso e eu resolvi ir embora para a Alemanha, né? De vez. Voltando ao assunto do rapaz que eu namorei, quando acabou, no dia que ele faleceu, eu estava aqui em Natal de férias e eu senti a morte dele e eu não sabia o que era. E é uma das piores coisas, você tá sentindo, eu sentia como se o meu coração tivesse sendo aberto, assim, sabe, alguém com a mão dentro, assim, puxando. E eu percebi que isso foi um desenlace, foi uma quebra, a questão kármica do cordão que fica ligando uma pessoa a outra, né? A questão kármica. E aí o que é que acontece? Quando tem a morte física, na verdade não tem morte, gente, para pessoas que ficam noutra dimensão, é só isso, não tem lá em cima, lá embaixo, não, é tudo aqui, são dimensões diferentes. E aí o que é que acontece? Eu senti tudo e eu participei do resgate dele fora do corpo. Então imagina, durante o dia depressiva, chorando, me acabando de chorar, de noite ia ajudar no resgate. Então assim, o que é que eu quero dizer? Por que é que eu tô contando isso para vocês? Para vocês verem que no momento de dor, você esquecer um pouco a sua dor e ajudar quem está precisando mais, sabe? Sempre tem alguém precisando de um oi teu, de uma palavra não precisa ajudar financeiramente, se não pode, sabe? Um abraço agora não, pandemia, nada de abraço, esquece. Mas assim, uma atenção, sabe? Uma chamada. As pessoas estão muito carentes, elas precisam disso. O mundo está estava muito individualista e tanto que essa pandemia veio justamente para mostrar isso. Gente, ó, bora acordar para a vida não é esse mundinho aí fora, vamos começar a ver quem está do nosso lado realmente. Então começou a despertar isso nas pessoas. Durante esse processo todo era muito doloroso. Digo, gente, mas eu tô, tipo assim, eu tô sofrendo, você não bota pra fazer um trabalho desse. Mas eu entendi depois que isso pra mim foi libertador também, né? Eu consegui trabalhar paralelamente a parte emocional junto com tudo isso. Chegando na Alemanha, eu percebi que o padrão de trabalho mudou. Já não eram pacientes acamados, pacientes moribundos, não eram. Eram pacientes que precisavam de companhia, eram mais pacientes psíquicos, psiquiátricos. Foi interessante essa mudança. Eu saí de um padrão de trocar fralda, dar banho, dar medicamento, dar comidinha na boca e tudo, para um outro tipo de trabalho, que era fazer companhia, conversar, ter a troca, né? E eu observei que eu cuidei por exemplo, de um médico, ele foi uma figura, 90 aninhos, e nós dois nos demos muito bem de cara. Oi, Flavinha! E a gente se deu muito bem de cara. E aí o que é que era interessante? Eu estava aprendendo alemão e ele era uruguaio. E como ninguém falava com ele espanhol, ele sabia que eu falava espanhol, então ele, escondido da esposa, conversava comigo em espanhol. E ela brigava porque queria que eu falasse em alemão o tempo todo. Era meio que um código meu e dele, né? E eu comecei a fazer um trabalho, ele tinha uma ferida de guerra na perna. Eu comecei a cuidar desse ferimento dele. Ele tinha, durante 30 anos, ele tinha quase todos os meses, tinha que ir Oi, filhota! Gente, a Flavinha não é filhota não, é filhota do coração, né, Flávia? E aí, o que é que acontece? Eu comecei a jogar energia, sem falar nada, em respeito, né? Eles eram protestantes, eles tinham uma religião que era um pouco rígido, digamos assim. Então tem que ter esse respeito, né? A gente não tem que ter essa separação, pelo contrário,
é unir, um ajudando o outro sem precisar, né? Essa coisa da religião no meio para estar complicando a vida. Então, o que acontece? Nós começamos a ficar muito amigos. E aí eu aproveitava para fazer com ele massagens, eu faço reflexologia, né? Fazia reflexologia podal. Comecei a jogar muita energia na perna, fazia esse trabalho consciente. Então, a partir do momento que você faz uma coisa conscientemente, aquele trabalho ele é mais do que, digamos assim, ele é melhorado, a qualidade dele fica muito maior, né? Porque você sabe o que você está fazendo, você tem consciência de tudo aquilo ali. Só que quando eles me perguntavam, aí eu dizia, por causa do exercício, por causa da massagem, embora eles sentissem que não era só aquilo, né? E aí eu lembro que logo no começo passaram-se 6 meses sem essa ferida abrir. Ele ficou um médico, né? Imaginem a cena. Então, médicos, professor de universidade, tudo mais, aquela coisa muito conceituado, muito renomado. Chega uma pessoa, uma pessoa lá de um país que é até discriminado muitas vezes. É lindo para turismo e tudo, mas os brasileiros lá fora têm que ganhar espaço, porque a propaganda brasileira lá não é muito interessante, sabe? Samba, bunda, é mais ou menos isso, futebol, e o Brasil não é só isso, né? Tem muito mais. Então, cheguei e aí comecei a fazer todo um trabalho com ele. Então, isso é interessante, por quê? Porque as pessoas começam a destruir esses castelos ilusórios que elas constroem durante uma vida inteira, né? De preconceitos, de ideias totalmente bitoladas, totalmente, sabe, que não tem sentido de ser. E nós ficamos muito amigos. Então, assim, foi um outro amigo que eu consegui reconquistar. Além de tudo, todos esses presentes que eu recebi da vida, incluso tinha os resgates. Muitas vezes a gente tem essa coisa de achar que aquela pessoa passou na minha vida, não sei nem porquê. Todos que passam na sua vida têm uma razão de ser. Sempre tem um ensinamento. Sempre você ensina e ele te ensina algo, ele ou ela, né? Sempre é uma troca. Ninguém passa na sua vida por passar. Então é bom a gente observar quem são essas pessoas que aparecem, né, no nosso dia a dia. Quem é aquela pessoa que a gente de repente começa a conversar do nada, assim, numa fila de banco, entende? Então são os sinais de que a vida ela é muito maior, ela é muito maior do que tudo isso aqui que a gente vê, né? E eu comecei a observar esse trabalho, o trabalho foi modificando. Aí tinha, depois desse senhor, ele faleceu, teve uma outra, e eu sempre, gente, uma coisa que eu sempre prezei muito foi o bom humor, tá? Vocês viam meus pacientes, eram tudo as gargas, aqueles que falavam ainda assim, que podiam se comunicar, davam risadas. Tinha momentos que a gente ficava dando risada dentro do quarto. As pessoas não conseguiam entender, tinha música, eu botava música para eles ficarem lá se mexendo. O bom humor, ele é um dos maiores aliados em qualquer tipo de tratamento que seja, desde que a pessoa aceite, né, claro. Então, Ricardo, que honra ter você aqui, meu amor, bem-vindo. E aí eu comecei a observar, né, esse padrão de trabalho modificado. Teve uma moça que era uma paciente que ela tinha autismo, 32 aninhos, e ela tinha parapsiquismo, tá? Tinha uma mediunidade daquelas. E a gente, tanto eu como minha irmã, que é terapeuta também, começamos a cuidar dela, né, com isso, fazendo todo um trabalho. Tipo, ela passava 2 horas lavando uma mão, tomando um banho, e a gente foi adaptando
esses momentos para diminuir, né, o tempo e tudo mais. Então foram trabalhos que eu aprendi demais, gente, com esse povo. Aí vocês me perguntam, foi fácil? Não foi. Tinha horas que dava vontade de jogar tudo para cima, sair correndo e dizer assim, socorro, eu quero ir para casa, para o mundo que eu quero descer. Na vida da gente existem esses momentos. Você tem o direito também de se sentir triste, de se sentir magoado, de se sentir impotente. Isso acontece. Nós somos seres, nós estamos vivendo essa experiência aqui. Esse mundo tem disso, né? Esse universo aqui que a gente vive. Aí você me diz, mas isso é tudo uma ilusão, não sei o que. Sim, ilusão ou não, mas a gente sente. Né? Então, aprender a respeitar todas essas nossas dores, essas nossas limitações. Hoje, essa daqui que vos fala teve uma crise, mas uma crise que eu quero dizer assim, eu percebi que eu estava entrando em um padrão pelo qual no qual eu já entendi que eu não quero mais para mim, entende? Então você ter essa consciência, olhar para o problema de frente. Sabe o monstrinho debaixo da cama? Que a gente, quando era criança, a gente se cobria todo com medo, ficava... Eu pelo menos cobria os pés, cobria a cabeça, cobria tudo. Como se o monstro não fosse capaz de puxar o lençol, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Então o que era que acontecia? Eu comecei a observar que esse monstrinho que está embaixo da cama, enquanto tu não olhar para ele, ele vai estar embaixo da cama. Quando você olha, a partir do momento que você olha para ele e que você vê que ele não é tão feio assim, você consegue meio que domesticá-lo. Então esse monstro ele vai diminuindo de tamanho. É normal isso. Então encare esses, sabe, esses momentos seus. Aceite, acolha. Tô sofrendo? Tô. Quero chorar? Quero. Então chora, sabe? Não, mas eu sou uma pessoa espiritualizada, eu medito, eu tenho não sei quanto... E daí? Você ainda tá nesse mundo, você ainda tá aqui. Então começa a olhar para si mesmo com mais amor. E era isso que eu precisava ter aprendido durante todo esse tempo. Todas essas experiências, cuidando do outro, dando amor ao outro, dando carinho. Gente, tinha noites que eu passava a noite inteira segurando na mão do paciente, cantando com essa linda voz, colocava musiquinha clássica e ficava cantando canção de ninar, sabe? É isso, no momento. E aí eu percebi, depois disso tudo, eu percebi que eu não me dava esse amor. Eu dava para todo mundo, menos para mim. E não é assim que funciona. Isso não é egoísmo. Você olhar para si mesmo não é egoísmo, tá? Não vão nessa, não tirem essa crença que colocaram na cabeça da gente. Você tem que estar olhando para fora o tempo todo, tem que estar olhando para o outro o tempo todo. Não. Reconhece que você também precisa desse carinho. Então é essa mudança, você mudar dentro de você e aí o seu fora muda, automaticamente tudo muda. Então eu observei que todos esses trabalhos que eu fiz, eles foram me dando esse... Gente, olha, durante todo esse tempo foram 12 anos fora. Durante todo esse tempo eu tinha aulas para aprender o idioma, conheci muita gente e tudo mais. E eu fui percebendo que uma das coisas mais interessantes, mais lindas de se ver é quando você consegue conviver com a dificuldade, consegue entender os seus limites. Eu chorava, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui mais não. E no outro dia eu tava, gente, como eu amo estar aqui. Entende isso? É dentro, não é fora. Eu podia estar em qualquer outro lugar. Então eu fui percebendo essa mudança, né, de padrão do trabalho. Com essa mudança veio a seguinte pergunta: é só isso que eu quero?
é só isso, isso aqui que eu tô, que já não é só, né, muita coisa, mas será que é só isso? E eu comecei a me fazer essa pergunta, e aí encontrei uma figura, que isso é um assunto para um outro momento, e recebi umas mensagens através dele, e essas mensagens que eu chamo de amparadores, tá? Pessoas chamam de mentor espiritual, eu chamo amparador, que é um termo da conscienciologia. E essas mensagens começaram a chegar, e uma das coisas que tinha nessa mensagem era justamente o que eu estava querendo ouvir do universo. Chegou o momento de começar a não curar, porque eu trabalho com energia de cura, tá? Eu acredito que vocês aqui conheçam, eu acredito que todos conheçam. Se alguém não conhecer, pode perguntar, que eu, mais ou menos eu falo um pouquinho. Eu trabalhava com energia de cura, então eu fazia a questão da cura física, né? Imposição de mãos e tudo mais. E eu observei que quando o amparador falou, agora chegou o momento, como ele falava em espanhol, o rapaz, né, falava em espanhol, mas deu para entender. Chegou o momento de você sanar, não mais curar. E eu fiquei me perguntando, mas sanar, né, a mesma coisa de cura? Não. O sanar estava relacionado justamente com o emocional, com o mental, entende? Toda essa... Eu tinha que sair um pouco mais dessa coisa física, para vocês verem como tudo é gradativo, né? É todo um processo. E aí eu comecei a observar que isso me deu uma experiência gigantesca em relação à minha essência. Por quê? Porque eu comecei a observar que os bloqueios que eu via no outro, parava, olhava e, opa, peraí, que isso aí tá muito parecido com aquilo ali que eu sinto, entende? A gente sempre tem essa coisa de olhar pro outro, né? De apontar o dedinho, você tá assim, você tá assado, você é assim, você é assado. Então, quando você reconhece que você tem esses limites, também tem essas limitações, isso é libertador. Por quê? Porque você tem a chance de melhorar isso em você. Na minha concepção, foi para isso que a gente veio para esse mundo. Ninguém veio para ser mestre, para ser não sei o que, para ser a missão, não sei das quantas. Na minha concepção, a minha missão é fazer esse trabalho comigo mesma, conseguir, no possível, no máximo que eu puder, dar esse salto quântico tão conhecido, né? Melhorar como essência, me melhorar como... Aliás, não tem nem o que tanto melhorar, porque você em si já é esse ser completo. Mas nessa experiência que nós estamos vivendo agora como ser humano, nós precisamos disso. Nós precisamos trabalhar o emocional, o nosso mental, o nosso emocional, o nosso físico e nosso espiritual. Então não dá para separar uma coisa da outra. Não, tudo bem, imagina. Então, o que acontece? Quando você começa a ver tudo isso, você começa a olhar a vida com outro olho. Você começa a entender que as coisas que você diz assim, isso aqui é impossível para mim, como eu dizia comigo mesma. Eu, terapeuta, quem sou eu? Né? Imagina, como assim não? E aí vieram os medos. Mais uma vez, as crenças limitantes, mais uma vez os bloqueios. Só que eu comecei a observar, eu falo muito observar porque assim, minha vida 24 horas, enquanto eu tô acordada, né, eu fico observando tudo que eu faço. Se eu mover um dedo, opa, por que é que eu movi esse dedo? Sabe? Quando você tem que estar consciente da maior parte do tempo que você conseguir, claro. E aí eu comecei a ver que começaram a aparecer terapeutas, pessoas que trabalhavam já
há muitos anos em determinadas profissões, como psicologia e tudo mais, me procurando para que eu desse, para que eu as ajudasse em determinadas situações. Então eu comecei a ver que sim, eu podia, era só eu querer, é simples assim. Então eu comecei a me dedicar durante todos esses anos. Gente, eu dormia, tinha noites que eu dormia 3, 4 horas só, tá? E passava o resto do dia trabalhando. Mas o tempinho que eu tinha, eu pegava, eu ia estudar, assistir vídeos. Nesse tempo eu já deixei de assistir televisão. Eu comecei a focar nessas coisas. E a vida ganha um sentido muito maior. Então, em plena pandemia, você olhar para uma pessoa e essa pessoa dizer eu tô bem, sabe? É até estranho isso, mas não é que você está menosprezando ou diminuindo tudo que está acontecendo, não é isso, tá? Eu reconheço, eu sinto essa dor, todas essas pessoas que não podem nem se despedir, né? Muitas vezes dos seus parentes. Eu também, a minha mãe dessomou, morreu agora em janeiro, então assim, mas não de Covid, tá? Foi uma outra coisa. Mas assim, o que é que eu quero dizer com isso? Você tem que se dedicar, você tem que... É um trabalho, é igual uma formiguinha, sabe? Carregando folhinha por folhinha, é assim que funciona. Esse quebra-cabeça, para ser montado, que eu considero a vida um quebra-cabeça, e para ele ser montado, você tem que ir de pecinha em pecinha, olhando, ver se ela se encaixa ali, se ela se encaixa em outro lugar. Não, ela não se encaixa aqui, ou então, coloquei errado, vou ter que desmontar e montar de novo. Muitas vezes não dá tempo você montar de novo, então aproveita esse momento agora, né? Esse momento que nós temos. E assim, tudo isso que eu tô falando aqui, eu não quero ser uma que diga assim, faça isso, faça aquilo. Não, eu tô contando a minha experiência. E isso tudo que eu tô falando para vocês, para mim, deu muito certo, tá? Funcionou muito, isso eu posso garantir para vocês. Aí você diz, por quê? Porque você virou uma iluminada? Não, porque agora eu aprendi que eu mereço todo o meu amor, eu mereço todo o meu carinho, toda a minha atenção. Eu aprendi que o outro, ele sempre, independente do que ele faça para mim, é porque eu permito. Então eu aprendi que você tem que tomar as rédeas da tua vida. Vão existir momentos que você não vai ter controle de nada, então solta, sabe? Mas essas rédeas que eu falo é em relação a todos esses traumas, todos esses preconceitos, essa individualidade, essa mania de grandeza, esse ego gritando, dizendo que você é melhor do que isso, do que aquele, do que o outro, do que você é mais evoluído, porque você conhece mais coisas do que, sabe? Sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela não tá no livro não, tá? Ela não tá no vídeo que você assiste, é na prática. Então não adianta, Mari, obrigada. Então não adianta você se encher de conhecimento, encher mais ainda a sua cabeça, sabe, de coisa. É esvaziar tudo isso. E a meditação, ela te ajuda nesse sentido. Gente, eu tava até lembrando aqui para comentar com você. Ih, já tá acabando. Ai, não acredito. Espero que dê para salvar hoje. O que é que eu observei? A meditação, ela te dá essa ferramenta, tá? Para que você coloque em prática tudo isso. Por quê? Outra coisa, a meditação não precisa só ser aquela coisa sentada, com as pernas, né, em posição de lótus, com as mãos assim. Não. Você pode meditar lavando uma louça. Adoro meditar lavando louça. Altamente concentrada. Se você quiser me ver concentrada, me bota para lavar uma louça. Você consegue, impressionante, tudo que você está fazendo é
fazer com consciência, é estar no momento presente, é a única coisa que nós temos. Existem meditações, por exemplo, eu fazia muito nesse templo budista que eu frequentava lá em Frankfurt. Era uma meditação que nós aprendemos com os chineses, que é uma meditação caminhando, tá? Imagina mais ou menos assim, nós saíamos passo por passo, lentamente, colocava parte do pé, depois você baixava, e aí vinha o outro pé, e aí pisava com a ponta dos dedos, depois pisava com a parte do calcanhar, e assim, lentamente, 1, 2 voltas nesse ritmo. Depois você acelerava, aí dava essas voltas bem rápido, depois você parava de novo. Só isso você entrava num estado meditativo que podia, sabe? E é engraçado que assim, as pessoas pensam que meditação é parar de pensar, né? Existe um momento que você chega, quando você chega a um determinado tempo, pois é, justamente. Então, existe um período, por exemplo, quando você medita, eu medito desde 2006, tá? Então, o que é que acontece? Existem momentos que você simplesmente, é como se você tivesse, é até complicado de explicar para quem não vivenciou, mas eu vou tentar explicar para vocês. É mais ou menos o seguinte, você fica parado, tá? É como se não tivesse acontecendo nada ao seu redor. Isso é o gostoso da coisa, né? Gente, vamos ter que encerrar. Eu sei que tá muito bom o papo, mas infelizmente eu vou tentar deixar gravado aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Amanhã tem mais uma, então eu conto com vocês aqui. Beijinho, gratidão por estarem comigo. Amanhã a gente dá continuidade. Fiquem bem. Tchau, tchau.